Estamos em mais um programa Falando Francamente. Estamos no canal 8, na Via Cabo, na Multi TV. Hoje eu estou falando aqui hoje com Edmundo Roveri. É uma pessoa fora da cidade, mas que tem uma participação como gestor de núcleos da AFTB, Associação de Frutos da Terra Brasil. E vamos conversar com ele para saber de toda essa associação, que é uma ONG, como é que ela funciona, como é que ela é gerida. É um prazer, Edmundo. Não vou esquecer o primeiro nome, porque eu tive um grande amigo que hoje já não está mais por aqui, mas que era uma pessoa que eu gostava muito, que também chamava-se Edmundo. Então é um prazer, uma satisfação. E vamos aqui, a câmera é sua para os cumprimentos iniciais. Olá, Erval, a todos os espectadores. É uma alegria grande estar aqui. Fiz uma viagem, estou me adaptando a esse calor, a terra quente. Com certeza. Né? Mas de povo também quente, no sentido que é muito acolhedor, foi muito bem acolhido aqui na cidade. Que bom, que bom. Agora aqui no estúdio, mais fresquinho. Mais bem acolhido ainda. Bem melhor. Edmundo, eu vou começar, até que nós não começamos a pautar, mas eu vou te trair e vou começar por um outro assunto. O R desse sotaque é da onde? É do interior de São Paulo. É porta, porteiro, portão. Exatamente. Mas de que lugar precisamente? Olha, a 100 quilômetros de São Paulo, muito próximo de Itu, cidade de Salto, no meio de Sorocaba com Campinas. Sim, é ali que a gente está. Sim. Um pouquinho próximo de Piracicaba, ali sim, já é bem pior esse R. A região ali. Isso. É uma região muito comum das TVs que são da região de São Paulo. Salto é muito comum, da plateia, quando é sorteado alguém, eu já ouvi várias vezes Salto, mas eu não conheço. É a cidade de Anselmo Duarte, né? Muito... Anselmo Duarte. Eu conheço dali Sorocaba e conheço... Tem Campinas ali, Campinas, né? Campinas. A 40 quilômetros de uma e de outra. É uma região próspera. Bem próspera. É uma região próspera, uma região bem desenvolvida, né? Sim. Campinas tem um setor de medicina, de odontologia especificamente, muito avançado, onde as pessoas aqui do estado do Rio, especialmente de Campos, vão fazer constantemente cursos lá. Isso eu tenho conhecimento disso. E Salto, quantos quilômetros é de Campinas? 45. A 45 quilômetros de Campinas, a 40 e poucos também de Sorocaba, muito próximo de Jundiaí, próximo de Piracicaba, então é um eixo ali que é muito bem... De São Paulo, Salto está quantos 100 quilômetros. 100 quilômetros, tudo muito perto. Seja pela Castelo, ou seja pela Bandeirantes, a distância é a mesma. Uma cidade que é uma malha viária muito boa naquela região, empresas grandes estão naquela região, está muito próximo de Itu, Indaiatuba, entre uma e outra, onde está... Eu não conheço Itu. Grandes empresas, Toyota, Kia, e estão todos ali vizinhas. E você hoje está baseado lá? Estou baseado em São Paulo. São Paulo mesmo, na capital. Na capital. Bom, mas vamos aqui ao nosso assunto, que nós acabamos desvirtuando. Eu te traí, indaguei da sua vida, por conta quando você entrou com esse porta, porteiro, portão, aí eu já vi logo que você é de algum lugar lá pelo sul, né? Engraçado que eu, voltando, ainda falando desse assunto, ali de São Paulo para baixo é outro país, né? Olha, eu tenho viajado esse Brasil e vejo que nós temos muito Brasis no mesmo Brasil, né? Mas, há muito pouco tive no Rio Grande do Sul e você vê uma outra realidade ali nas Serras Gaúchas, vai para o Nordeste, mesmo dentro do Nordeste, quando você está em Salvador, que nem se considera do Nordeste, e depois vai lá para Recife, Fortaleza e muda por completo. A gente chega aqui no Rio... E Goiás, aquela região, você não conhece a região do Mato Grosso ali, Goiás, ali... Sim, eu tive Goiânia, Tocantins atualmente, é lugar totalmente adverso também a outra região. Mas o que eu falo é que de São Paulo para baixo, a diversidade é grande e também a qualidade de vida. Eu costumo dizer que até as pessoas pobres do sul são diferentes do centro-oeste e do norte. Olha, eu estive recentemente numa cidade com 20 mil habitantes, Veranópolis, o nome dela, lá no Rio Grande do Sul. E eu estava observando o quanto as pessoas vão almoçar em restaurantes. Isso não costuma ser tão comum numa cidade pequena, onde qualquer um pode almoçar na sua casa. Com certeza. Né? Porque você está próximo, né? 20 mil habitantes. A cidade é pequena. E muitos restaurantes, bons restaurantes e cheio. Eu fiquei alguns dias ali na cidade, um dos restaurantes com um mirante rotatório, assim, a 20 metros de altura e ali rodava, dava a volta 360 graus e... Então, numa cidade tão pequena, pelo número de pessoas que eu via nos restaurantes, para mim já era um indício muito grande realmente da questão da qualidade de vida. Porque muitas pessoas são impedidas
por uma questão financeira, com certeza, né? Com certeza. Quantas e quantas não vão trabalhar e não levam a sua marmitinha já de casa, que sai cedo? Por quê? Porque não tem ainda essa condição que aquilo faz uma diferença. Então, isso... Mas tem muito para melhorar, né? O Brasil inteiro tem muito para melhorar. Com certeza. Vamos aqui ao seu objetivo de vir aqui, que é me esclarecer automaticamente ao telespectador sobre a FTB, Associação dos Frutos da Terra Brasil. Isso. Eu queria que você me falasse institucionalmente o que é essa ONG. A FTB ela nasceu no ano de 2007, em março de 2007, portanto, estamos agora prestes a completar o nosso quarto aniversário, nosso quarto ano. Ela se homologou e se certificou como uma OCIP, Organização Social Civil de Interesse Público, isso em setembro de 2007. E ela tem uma série de projetos sociais, mas um foco e uma direção em combater o déficit habitacional. Essa é a nossa grande missão, nosso grande objetivo, de ajudar as pessoas a conseguirem entrar para dentro da sua casa própria. Então é para isso que a gente tem trabalhado nos últimos anos. Eu queria só fazer uma pergunta a você. Desculpa, quando você me fala de OCIP, que na realidade é um paralelo de uma ONG, e aí vocês são compostos estruturalmente como? Vocês têm assim presidente, diretor, como... Porque eu estou falando exatamente como a gente tem ONGs aqui na nossa região. Ou como temos também o OCIP aqui na região. São presidente, diretor, ela é composta conselhos. De uma diretoria, com seu presidente e diretoria, o conselho fiscal, e agora estamos num modelo um tanto quanto inovador do conselho de administração. Sim. Você não tem deliberativo. Vocês vão ter conselho administrativo no lugar de um conselho deliberativo, naturalmente. E isso nós fazemos através de eventos que nós realizamos, que nós chamamos de mesa redonda. Inclusive, o próximo nós vamos realizar na cidade do Rio de Janeiro. O seguinte, em março, vamos realizar em Salvador. A gente tem feito eventos como esse, onde nós chamamos aquilo que nós chamamos dos stakeholders. Chamamos empresários, chamamos representantes do poder público, convidamos muitos associados que são beneficiados por alguns programas nossos e outros que colaboram, e funcionários, equipe, ou seja, através de uma reunião mensal com todos esses stakeholders, que são as pessoas que têm interesse na organização, de uma forma ou de outra, então abordar os principais assuntos e temas daquele momento que vive a organização. Então, essa é um modelo novo que nós temos atuado, mas além disso tem realmente a direção, através da presidência e da diretoria, e o Conselho Fiscal. Vocês foram fundados, vocês hoje são baseados em São Paulo. Isso. E a fundação dela foi aonde? São Paulo? Foi em São Paulo. E hoje vocês estão aonde? Quantos estados? Todos os estados. Todos os estados? Alcançou todos os estados? Estamos no Brasil inteiro. Em todos os estados nós temos associados ativos que contribuem. A internet e o boca a boca permite... Eu ia perguntar isso, quer dizer, vocês já são frutos de uma geração da internet. Da internet. A ferramenta internet para vocês é fundamental. A internet e o boca a boca, porque um amigo fala para o outro. E as pessoas têm parentes, e os parentes que às vezes estão de outro estado, então elas vão comentando e têm interesse. Como aqui, os nossos programas, eles atendem em âmbito nacional. E nós utilizamos também da internet como ferramenta para as pessoas poderem terem as informações da organização. Quando você fala nossos programas, você fala especificamente, diz um para mim. O principal deles, aquele que as pessoas se apaixonam pela organização, que vai direto ao ponto no combate ao déficit habitacional, é o SAC, é o Sistema Alternativo de Crédito. Então, é um programa onde nós concedemos um financiamento sem juros de crédito para a pessoa comprar a sua casa própria. Sei, interessante, mas aí faço uma pergunta, não dá prejuízo? Para a organização, não. A organização, como é que ela faz? Ela cria um fundo, ela recebe recursos, sejam de pessoas físicas, seus associados que fazem contribuições, outras que eventualmente queiram fazer doações, empresas privadas que podem ter interesse em patrocinar eventos, materiais da organização, ou então fazer doações
com benefícios fiscais para aquelas que são maiores, que trabalham com lucro real, e elas podem se usufruir da legislação que diz que até 2% do lucro operacional dela pode ser destinado para OCIPs. Então, a nossa OCIP, ela pode receber esse recurso e depois esse valor, esses 2%, ela depois deduz do imposto de renda e também recursos públicos. Isso tudo forma um fundo, né? Esses recursos todos. Uma vez que se pagou as despesas básicas da organização, sua equipe, seus funcionários, suas despesas, conta de água, luz, energia elétrica, isso tudo é pago, todo aquele restante que sobra, neste fundo, ele vai conceder empréstimo para os seus associados, através que estão inscritos nesse programa. O recurso concedido que ele é emprestado, ele não é doado, ele não é dado, então ele é emprestado, ou seja, esse mesmo recurso volta para o fundo. Então, todo mês esse fundo cresce. Esse fundo cresce porque ele é alimentado do recurso de pessoas físicas, jurídicas, né, em especial, e depois com o retorno daqueles créditos que já foram concedidos, que as pessoas estão pagando e devolvendo para a organização. Então, isso não dá prejuízo. A organização ela tem esse programa social. Fica mais ou menos uma ciranda. Ele não deixa de ser uma ciranda. De dinheiro, né? Sim, uma ciranda. Porque o que acontece? Sustentativa, uma ciranda sustentativa. É uma criação de uma sustentabilidade de um projeto, porque nós temos muitas pessoas para atender. O déficit habitacional do Brasil é muito grande. Então, o fundo ele começa a crescer e ele empresta. E depois, para todos que emprestaram, devolve. Para quê? Para que se possa emprestar para uma outra pessoa. E o fundo continua crescendo porque novas pessoas continuam, ou as mesmas pessoas continuam contribuindo. É uma máquina, uma mecânica. É uma mecânica que vocês alimentam. A verdade é a seguinte, R$50, né, para uma pessoa ou para uma empresa não faz diferença. Mas quando nós temos milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de vezes R$50, isso começa a fazer a diferença. Com certeza, com certeza. Então, Edmundo, nós já estouramos esse bloco aqui. No próximo bloco eu vou querer saber você uma curiosidade. É uma pergunta com relação a essa mecânica. Se parece com uma cooperativa. Você vai me responder isso no próximo bloco. Estamos no canal 8, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. Meu entrevistado hoje é o Edmundo, que ele é o gestor de núcleos da AFTB, Associação deixa-me ver, dos Frutos da Terra Brasil. Voltamos já. Estamos no canal 8 da Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. Meu entrevistado hoje é o Edmundo, que ele é o gestor de núcleos da AFTB, Associação Frutos da Terra Brasil. Edmundo, a pergunta que eu deixei no primeiro bloco, eu queria completar agora com você. Ao que me parece, a associação é mais ou menos como uma cooperativa, porque ela também tem a intenção de cooperar com as pessoas e fechar o bem-estar das pessoas. Na cooperativa você também tem uma intenção, que é cooperar, todos cooperam para um bem comum. E o que me parece é isso mesmo. Na nossa associação, as pessoas, elas de fato cooperam, elas têm um objetivo e elas ajudam naquele objetivo. Então, elas contribuem para isso. Juridicamente é distinto, né? Uma associação, sim, ela é diferente de uma cooperativa. Sim, com certeza. Mas dentro desse conceito... O espírito é esse. Mas isso me deixa para falar de uma grande parceria que a AFTB está construindo com uma cooperativa habitacional, ou seja, que tem o mesmo objetivo de ajudar a combater o déficit habitacional, que é a Coabras. Essa cooperativa habitacional, ela consegue ajudar os seus cooperativados, né, a terem acesso à casa por um custo menor. Então, as palavras-chave da Coabras, né, é a sua casa mais rápida, mais barata e mais ampla. Por quê? Porque a cooperativa habitacional, ela não tem o objetivo do lucro que uma incorporadora imobiliária tem, ela elimina muitos intermediários, então isso reduz custo, e ela tem vantagens tributárias, porque o ato cooperativado, né, o ato entre a cooperativa e o seu cooperativado, ele é isento de tributação, a legislação diz isso. Então, uma casa que no mercado custa R$100 mil,
ela de fato custa 50 mil para fazer. Então a gente consegue, através dessa parceria, fazer com que os associados da FTB consigam entrar dentro da sua casa de forma mais barata e também entrar numa casa mais ampla, através da cooperativa habitacional que ela constrói. A FTB não constrói casas, a FTB ela libera o crédito para quem quer comprar a sua casa. Seja uma casa pronta, seja na planta, ou porque ele vai construir. Quando ele utiliza a sua carta de crédito da FTB lá na cooperativa habitacional, ele vai conseguir com aquela carta de crédito mais do que se ele fosse comprar um imóvel já pronto aí no mercado ou que uma incorporadora está lançando naquele momento. Porque ali tem lucro, ali tem impostos, ali tem uma série de questões que fazem com que esse imóvel custa mais do que na cooperativa. Entendi. Agora, uma coisa que eu queria saber. Esses associados podem ser pessoas físicas, pessoas jurídicas? Como é que é isso aí? Como é que pode ser essa associação com relação à cooperativa? A associação. A associação. A FTB, ela só tem associados pessoas físicas. As pessoas jurídicas que querem contribuir na organização, ela tem algumas formas diferentes. Ela pode ser simplesmente uma apoiadora, doadora, porque ela doa. Que recebe isenção do imposto de renda. Recebe isenção. Ou ela pode ser uma patrocinadora, e nós não estamos falando de isenção, mas ela patrocina um evento, ela patrocina uma revista, ela patrocina um site, ela patrocina qualquer coisa. Então ela traz recursos para dentro da organização e ela com isso pode ter visibilidade, enfim, ela pode... É uma troca, porque é uma troca. Aí é uma pergunta, ela vai ter a visibilidade porque nós temos um mercado consumidor. Sim. As pessoas compram, né? Quantas pessoas no total no país inteiro, aproximadamente? Veja só, nós temos mais de 80 mil famílias inscritas, das quais 15 mil ativas, que são aquelas que contribuem financeiramente para a organização. Mas só aí, para quem faz um patrocínio, já tem uma vantagem, que você tem 80 mil cadastrados. Quer dizer, são pessoas que são 80 mil pessoas recebendo informação de alguma forma. São famílias. Então, multiplicado no mínimo por 4 pessoas. Por 4. E depois essas mesmas pessoas se relacionam, conhecem outras, têm um potencial de divulgação muito grande realmente. E essa associação de você pode como associado, o governo, qual é a participação do governo nisso? Certo. A organização ela nasceu para ajudar o governo a fazer algo que é obrigação dele. Né? No artigo 6º da Constituição, está escrito lá, é obrigação. Né? Então nós colaboramos, nós ajudamos a diminuir o déficit habitacional. Então o governo pode fazer ou não, né, em qualquer instância, municipal, estadual, federal, pode fazer contratos, né, de público-privado. Então, são termos de parceria que ele pode fazer, trazendo recursos para a organização efetivamente destinar aos seus associados, conforme o termo que vinha a ser feito. Então, o governo pode. A associação ela não depende disso. Ela não é uma associação que nasceu para buscar recursos do governo, muito pelo contrário, ela nasceu para ajudar né, o poder público a fazer coisas porta de parceria. Que ele tem dificuldade porque o déficit é muito grande. É uma porta de parceria. Exatamente. Isso é uma porta de parceria. Eu pergunto a você aqui, vocês têm o quê? Portal de transparência, por exemplo, é uma coisa muito na moda. Eu quero especificar você. O Tribunal de Contas cobra, hoje é lei, o governo federal já tem o portal, mas nem todo mundo tem portal de transparência. Campos, por exemplo, não tem, o município não tem. Tem um portal lá de transparência, mas que não funciona. Mas vocês fazem, como é que vocês fazem isso? Isso. A organização ela tem a sua prestação de contas, que ela faz junto ao Ministério da Justiça, e isso gera a renovação do certificado de OCIP. Anualmente ele é renovado através da nossa prestação de contas. E, além disso, nós estamos num avanço bastante rápido, que além do balanço que a gente declara, que a gente apresenta no site, é público, qualquer pessoa acessa o nosso site e vê lá o histórico de todos os balanços, nós estamos avançando para que agora comece a ser apresentado o balancete mensal, né? E o próximo passo
né, é com que seja diário, as informações diárias. Cada conta que se pagou naquele vocês vão botar na internet. Na internet, então. Disponível, livre. Só uma questão toda agora de integração do sistema contábil, que isso era feito externamente, com o interno. Então, através dessa questão tecnológica, que está sendo concluída, dentro de muito pouco tempo, a pessoa vai ver lançamento por lançamento. Cada pagamento, para quem foi, com qual cheque que foi, de que conta saiu, essas informações todas disponíveis no site. Vocês são eminentemente envolvidos com a informática, né? Sim. Vocês nasceram informatizados, né? Porque já nascemos em 2007, né? Então não dá para ignorar o momento que nós vivemos, né? E para onde que nós estamos indo. Então não dá para não observar isso. E para quem tem uma missão nacional de atender o povo inteiro, né? Qualquer cidadão em qualquer lugar do Brasil, a internet ela realmente é uma ferramenta que permite chegar aos lugares mais longínquos. Por isso nós estamos hoje em todos os estados do Brasil, e espalhados de forma... Você é gestor de núcleos. Isso. Núcleos em cidades ou núcleos em estados, como é que isso é dividido? Aí é uma curiosidade minha. Sim. Porque como é que você divide isso? Porque você anda o país inteiro. Você me falou que andou pelo sul. Mas você, sendo gestor de núcleos, tendo núcleos em várias cidades, em vários estados, estando vocês instalados em todos os estados do país, como é que vocês dividem isso? Como é que você trabalha com isso? É uma curiosidade minha. Isso. Os nossos núcleos, eles, via de regra, são atividades voluntárias, os nossos associados, alguns deles têm um perfil de liderança, querem dar suporte, querem uma presença física da organização, então eles criam um escritório local, nós damos o suporte, a questão tecnológica, as informações, o acesso, para que eles possam dar o acompanhamento para o associado local, para que esse associado... Porque muitas vezes, sabe, o Brasil, ele tem características assim, tem lugares que o correio não chega. Sim, Tem muita gente que também não tem a internet. Então a gente pode deixar disponível lá o boleto bancário, mas ele não tem acesso à internet. Então essa presença física ajuda a atender em especial essas pessoas que não têm acesso à internet para ir lá e pegar uma informação, para usar o suporte online, né? O sistema de chamados. E um telefone também, se ele for fazer um telefonema para um DDD 011... Não tem condição financeira. Não tem condição. Financeira então, o núcleo, ele é atividade desenvolvida por um associado nosso, voluntário, nós o capacitamos, o treinamos, para que ele então tenha esse ponto de apoio nas diferentes cidades. Mas a associação, aí também uma curiosidade minha, se a gente quiser, vamos supor, se eu quiser ser um representante de vocês aqui, comissionado com comissão, não há essa figura? O que nós devemos lançar muito em breve, né? já estão funcionando alguns pontos pilotos, são consulados da cidadania. O consulado da cidadania não é da FTB, é uma grande parceria e que presta serviços para a FTB. O Consulado da Cidadania representa diferentes instituições, a FTB, a própria cooperativa habitacional que eu citei, né? Desenvolve cursos de treinamento. Então, esse Consulado da Cidadania, ele atende a diferentes organizações e ele tem uma série de receitas, seja por causa dos cursos que ele desenvolve, pelos trabalhos que ele realiza. Então, aí é só entrar em contato, né, com o Consulado de Cidadania e saber como fazer. Aí já é uma parceria, é um assunto à parte. Exatamente. É um assunto exatamente. à parte. É um assunto à parte. Edilmo, nós estamos estourando mais esse bloco. E no próximo bloco eu vou querer saber de você de convênios. Sim. Estamos no canal 8 da Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. Meu entrevistado de hoje é o Edmundo, que é o gestor de núcleos da FTB, Associação de Frutos da Terra Brasil. Voltamos já. Estamos no canal 8, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. O meu entrevistado hoje é o Edmundo, é o gestor
de núcleos da AFTB. É uma associação de frutos da terra Brasil. É uma associação que tem por objetivo maior minimizar e diminuir, ou melhor, minimizar e diminuir é a mesma coisa, o déficit habitacional do país. Acho que coloquei bem, não é isso? Sim, né? Sim. Eu agora, uma curiosidade minha, quero saber de você, convênios. Você me falou agora há pouco aí uma parceria com uma outra ONG, que daria esse suporte no sentido de fazer os núcleos, que é um pensamento meu, porque por mais que você conte com o voluntário, e aí eu volto a falar aquilo que nós falávamos lá atrás, o voluntário ele não tem compromisso. Se choveu e ele não pode ir, ele não vai. E aí o interessado, o cliente, o necessitado ficou à mercê. Né? Então, quer dizer, no fundo, a necessidade, você já falou dessa parceria. Vocês fazem convênios, você já me disse que o poder público não tem participação, mas fazem convênios com a iniciativa privada ou alguma coisa assim? Isso, são algumas hipóteses de convênio, depois vou me deter a uma. Uma é convênio com o poder público. Nós podemos fazer convênio com o poder público, basta o poder público ter interesse para realizar qualquer ação local ou nacional. Depois, a outra é essa possibilidade de convênio, a palavra não seria o convênio, mas é uma grande parceria com os consulados da cidadania, que são escritórios locais, regionais, para atendimento e suporte de associados. A parceria, para se materializar, ela vai ter que formalizar um convênio. Sim. Né? Isso aí sem sombra de dúvida. Exato. E por fim, aquilo que nós temos feito muito são convênio com empresas. Então, o que acontece? Nós temos 80 mil associados. Veja bem, eles vão na padaria todos os dias, vão para o supermercado, vão para o açougue, cortam o cabelo, fazem a unha, compram seu material de construção ou para reformar a casa, para fazer alguma coisa. Eles consomem de tudo. E aí, o que nós criamos? Nós, através de uma parceria, criamos o cartão do nosso associado. Esse é um deles. O cartão do associado. O cartão do associado, ele é um cartão de identificação do nosso associado, mas que também gera desconto em empresas que fazem convênio. Não gera um recurso financeiro entre a empresa e a FTB. Sim, só ela faz um convênio gratuitamente, mas ela gera benefício para o nosso associado. Sim. Então, hoje, o nosso associado tem mais de 10 mil farmácias hoje que já estão conveniadas. Eu queria que o diretor depois fizesse um take aqui do cartão, aqui, porque não tem problema nenhum, porque é o Roveri mesmo que está aqui no cartão, não vai ter problema nenhum. Então, são mais de 10 mil farmácias conveniadas e os nossos próprios associados podem escolher as empresas que são pequenas, que são ali vizinhas, próximas dele, ele pode ir lá e fazer o convênio, pois ele mesmo se usufrui desse convênio. Então, são convênios que geram descontos de 5% a 70% em todo tipo de estabelecimento. Isso tem crescido muito, foi um lançamento que nós fizemos no segundo semestre do ano passado, e os convênios têm crescido, têm se realizado cada vez mais junto às empresas. Roveri, me diz uma coisa, eu estou achando interessante a ideia, o conteúdo dessa ideia. Quem preside isso? Porque tem que ter um mentor intelectual disso, no bom sentido, claro, evidente. E foi ele quem preside hoje, foi quem fundou? O nosso grande líder, a pessoa que teve os insights e depois não só os insights, estudou, se aprofundou. A organização ela não nasceu do nada, né? Ela nasceu de um profundo estudo feito pelo nosso atual presidente e fundador da organização, Carlos Rotermund. Ele, 8 anos antes de fundar a associação, já começou a fazer reuniões, estudar e levantar informações de projetos sociais que foram desenvolvidos no mundo, foram e são desenvolvidos no mundo, né? Como a CEMEX no México, Clínica Aravinte na Índia. Então, são uma série de projetos e em cada um ele pegou aquilo que era a experiência. Então, no México, por exemplo, o CEMEX é uma indústria de cimento, mas ela concede crédito para quem costumeiramente não tem crédito.
para quem às vezes não tem comprovante de renda ou não tem o nome limpo, e ela concede. Como? Então, ela através da regularidade de pagamentos antecipados que a pessoa faz, ela então gera um crédito futuro. É isso que a organização faz, isso que a FTB faz. Ela concede o crédito à FTB sem exigir comprovante de renda, sem obrigar a pessoa a ter o nome limpo, sem precisar ter fiador. Então, são uma série de benefícios sem dar entrada, com 30 anos para pagar. Então, as pessoas falam, mas qual que é o milagre, né? De onde que consegue isso? Mas tem estudos e uma série de coisas que foram feitas antes. Né? Quando nós falamos de consulado da cidadania, nós estamos falando aqui de um modelo de franquia social. E isso nós aprendemos lá na Índia, com a Clínica Aravinte, que conseguiu, lá tem problema seríssimo nos olhos das pessoas, né? Um problema muito sério. E conseguiu, digamos assim, reduzir o custo, né? Aquilo que custava $500 a custar menos de $5. Por quê? Porque eles repetem um processo. E eles fizeram uma espécie de uma franquia. Então, abrindo a franquia, e nessa franquia social, desenvolve-se ali, então, aquele know-how que foi aprendido para o custo ser reduzido e as pessoas voltarem a enxergar. Então, com cada experiência, né, foi aprendido alguma coisa. Né? E Carlos Rotermonde é essa pessoa que estudou, que acompanhou, que fundou a organização e continua presidindo ela até hoje. É a profissão dele, ele é o quê? Então, ele já veio do ramo de incorporação imobiliária. Então, ele já tinha experiência. Já tinha know-how, já tinha experiência, já sabe como... É uma pessoa jovem, meia idade. Uma pessoa jovem, que está se aproximando dos 40 anos. Bastante. Empresário, uma pessoa muito bem sucedida na sua carreira. E, uma certa altura, também teve experiência de conceder crédito para quem não tinha comprovante de renda. Né? E conseguiu obter êxito e viu que isso funciona. E quantas pessoas a gente não tem aqui na cidade e no Brasil afora que exerce uma atividade qualquer e não consegue comprovar renda, mas tem capacidade para... E aí é uma pergunta que eu sei que tem que ser dirigida a ele, mas eu pergunto a você, ele não tem participação em vida pública, cargo eletivo? Não. Nunca participou, andou por nunca teve. Nunca trilhou este caminho? Nunca trilhou esse caminho. Que esse caminho é um tanto quanto suspeito. Uhum. E eu queria que você se comprometesse comigo aqui, na primeira oportunidade que tiver, eu gostaria de fazer uma entrevista com ele. Sim, com certeza. Porque deve ser uma pessoa extremamente interessante, com muita bagagem. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tem muita informação para passar. Muita informação, já vivenciou a realidade empresarial, social, habitacional. Deve ser uma pessoa extremamente viajada, né? No exterior, já viveu nos Estados Unidos, já fez negócios em especial com a Europa, e na sua... Né, antes da FTB, etc., porque hoje é uma pessoa 100% dedicada à FTB. Edmundo, me diz uma coisa, você me disse que vocês estão no Brasil todo. Para você chegar ao Brasil todo, obviamente, Campos não é uma coisa insignificante. Nós temos em torno de 500 mil habitantes, já estamos numa categoria de cidade de porte médio. E aí pergunto a você, aqui em Campos, qual é a participação de contingente de pessoal, gente que já usufrui, como é que funciona aqui em Campos, especificamente? Campos é uma cidade que nós temos vários associados, temos inclusive um núcleo de atendimento ao nosso associado aqui no centro. Você me falou, você não é daqui, você me falou e eu anotei, é Rua Alberto Torres, 441. Exato, é isso que você me falou? Exatamente. Eu depois eu queria até que também eu queria até que o diretor pusesse o site da FTB aqui no caracterzinho aqui, ó. Sim, que é o www.aftb, que é o ocip.org. E nós temos, inclusive, associados que já são contemplados aqui, que já... Aqui em Campos. Receberam a carta de crédito? Receberam a sua carta de crédito, né, e entraram para dentro da sua casa própria aqui em Campos. Então, essa já é uma realidade que nós já temos. Os nossos associados, eles percorrem um caminho até serem contemplados. E esses foram associados que se mobilizaram. Nós temos algumas formas de gerar a contemplação, e uma delas é o mérito, associados que fazem trabalhos voluntários. Então, nós temos um sistema de pontuação que nós chamamos. Então, ele gera pontos, e isso
dá a ele um ranking, um certo status que permite a ele ter uma contemplação mais rápida. Então, nós temos associados aqui que foram contemplados, inclusive com 11 meses de contribuição? De contribuição. É mesmo? Aí, para uma carta de crédito, vamos supor, de 50 mil, de 100 mil reais, ele tem que ter o terreno? Então, por exemplo, uma pessoa que pega uma carta de crédito de 100 mil reais, ele vai contribuir na organização com no mínimo 100 reais, ele pode contribuir com o valor que ele quer. Se ele quer contribuir com 100, 110, 150, 200, ele vai 500, acontecer de acordo com o tempo. Tem que ser no mínimo 1/1000 do valor que ele pleiteia de crédito, né? E, muito bem. Aí ele faz a sua contribuição no valor, é uma contribuição espontânea, isso não é uma compra de um crédito futuro, ele está participando dos programas da organização, contribuindo para a geração desse fundo, e vai ser contemplado em algum momento. No mérito, isso faz com que as pessoas que desenvolvem, eles tenham uma certa velocidade. Ou então ele pode ser contemplado no ranking do tempo e pelo volume de contribuição que ele realiza. Mas uma pessoa que busca uma carta de crédito de 100 mil reais, depois de contemplado, ele vai continuar pagando a sua contribuição associativa, digamos que era de 100 reais, e mais o valor do seu financiamento. 100 mil reais, em 30 anos, são 277 reais. Com 100 reais de contribuição, ele vai pagar 377 reais. Muito abaixo do que um aluguel de uma casa de 100 mil reais. Muito abaixo. Muito abaixo. Com 100 mil reais, hoje no banco, ele paga 1.000 e poucos, 1.100, 1.200. Não, mas ele não consegue um aluguel de uma casa no valor de 100 mil reais por 300 reais e 400 reais. Mesmo um aluguel, ele vai pagar 600, 700 reais. O dobro no mínimo. Né? Exatamente. Então, ele consegue entrar dentro da sua casa própria pagando menos que o aluguel. Com certeza. Menos que o aluguel. Então, isso... E as pessoas não têm alguma dificuldade de entender, mas como que é o milagre? O milagre é o seguinte, a associação não tem nada. Os associados, as empresas contribuem, geram um fundo. Esse fundo empresta. E o fundo continua crescendo. E todo que está emprestado não está dado, não. Volta de novo. O milagre é a multiplicação dos pães. Né? E aí, e a pessoa que está contemplada, ele continua... Ele não paga só o seu financiamento, ele continua também pagando a contribuição associativa. Então, isso tudo vai fortalecendo o fundo e permite que cada vez mais pessoas sejam contempladas. Só no ano passado, foram mais de 10 milhões de reais em contemplações. Isso significou mais do que os seus 3 primeiros anos, 2007, 2008, 2009. Somados, não deu 10 milhões, deu 8 milhões. E mais 10 milhões no mês passado, e no ano passado, em 2010. Pode ter certeza, em 2011 vai ser muito mais do que a soma de todos os anos anteriores. Com certeza. Estouramos esse bloco. No próximo bloco eu vou falar sobre o SAC, que é o atendimento ao consumidor. Estamos no canal 8 da Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. Meu entrevistado hoje é o Edmundo, gestor de núcleos da AFTB, Associação Frutos da Terra Brasil. Voltamos já.